E aí? Salve! E aí, galera? Tudo bem? É nóis? Bom, como cobrir a cidade fora das redações? Como foi apresentado... Desculpa, você só não pode sair do... coisa... É isso, né? Tá, é o limite? Isso. Pode vir para cá ou para cá, mas não sair da faixa branca, é isso, Boa, né? fechou. Vou ficar em pé porque eu me mexo muito. E eu vou tentar falar calmo para não virar freestyle. Mas assim, eu sou o Raul Santiago, né? Faço parte do Papo Retos, do Movimentos, do Perifa Connection. E também sou aquele comunicador independente conhecido como pé na porta, né? Porque muitas vezes não tem porta aberta para nós e a gente tem que chegar ocupando aquele espaço. E eu sou uma pessoa que, daqui a algum tempo, vou ficar muito rico. Vou ficar muito rico porque, no primeiro dia desse evento, a primeira palestra disse que se a gente acreditar, tem que acreditar, irmão. Você consegue 50 milhões de dólares. E olha isso aqui. Porra, eu tenho escrito acredite no braço, mano. Então, eu já estava acreditando antes de saber dessa ideia. Mas seguindo o papo, vamos lá. Estou pegando cola aqui, valeu, galera. Eu não vou passar a palestra toda olhando para baixo, não. Pelo contrário, aqui é nós entre nós. É muito tranquilo hoje estar aqui falando sobre o trabalho de comunicação que eu faço, porque todas as referências que eu conheço de jornalismo, de comunicação, estão sentadas aqui na minha frente. Quem é de favela, quem é de periferia, quem é preto, levanta a mão aí. Olha aí, olha o bonde. Minha referência está aqui hoje, pô. É fácil falar, eu poderia apontar para cada um e só falar qual é o veículo de comunicação dessa pessoa, que já seria o maior processo de construção de inovação, inspiração e independente que a gente teria conhecido nesse momento em relação a falar de Brasil. Porém, seguimos. Como falar fora da redação sobre a cidade, se a cidade em si, muitas vezes é pouco ou nada conhecida por quem está dentro dessas redações. As redações tradicionais, que eu chamo hoje com toda certeza do antigo jornalismo, porque o novo não está nesse espaço. O novo não se encaixa nesse espaço. Como podemos falar em imparcialidade na construção histórica do jornalismo, né? A regra central, a imparcialidade, se a maioria histórica das pessoas que ocupam esse espaço não conhecem o quanto é parcial, desigual, racista e violento a estrutura da cidade, do estado e do país em que a gente vive. Então eu trabalho com a parcialidade da comunicação. Só que essa parcialidade, ela surge de uma verdade. Uma verdade que ao longo da história, quando olhava para a televisão, quando lia o jornal, quando ouvia o rádio, falava-se do Complexo do Alemão, tudo que falava sobre aquele lugar era extremamente negativo, cruel, violento e jamais construía aceitação na sociedade e nem construção de perspectiva para quem vive naquele espaço de mudança, de ascender na sua realidade. Então eu falo de um jornalismo parcial, uma comunicação direcionada. Só que é mais importante ainda eu colocar aqui nesse momento que o tipo de jornalismo, de comunicação, de trabalho que eu faço, ele não resume o que é as várias vertentes e formatos de comunicação, de jornalismo que existem dentro da favela. E o mais importante, jornalista periférica, favelado e tal, não fala só de violência, não fala só de morte. A gente cria, gente inova de forma independente e constrói soluções e formatos de comunicação que fala sobre tudo, passa por tudo. Então é muito importante, galera, que a gente saiba pensar o que é a redação. De que redação a gente está falando? É muito bom essa pergunta, como cobrir a cidade fora da redação? Porque ela sozinha já se responde. Já direciona a nossa cabeça. Quando fala como cobrir a cidade fora da redação, eu sei de que redação estão falando, não é da Redação Favela. Que inclusive é a nossa tag no Twitter, Redação Favela, acompanha aí. Então assim, a gente sabe de que redação a gente está falando. É a redação que inclusive alguns e algumas de nós já passamos por dentro. Primeiro porque a gente precisa de grana e os 50 milhões tem que acreditar, mas já faz um tempo que eu estou acreditando e está difícil. E segundo, para quando a gente for organizar eventos como esse ou todos os outros, ou quem coordena equipes de jornalismo, seja lá aonde você trabalha, dentro da sua redação, qual a diversidade de cidade que existe naquele lugar?
E onde as pessoas pretas, periféricas, faveladas estão ocupando aquele lugar? Ou onde vocês estão, nos eventos que vocês participam, quantas pessoas pretas, periféricas e faveladas estiveram falando, não apenas sobre o que é ser preta, periférica e favelada, o preto, periférico e favelado que sofre violência, o preto, periférico e favelado que criou uma tecnologia. E terceiro, o jornalismo periférico, a comunicação na favela, as estruturas de disputar narrativa, não são unicamente ativismo de comunicação. Porque muitas vezes quando a gente fala, vamos chamar comunicador independente, não sei o quê, fica muito colocado como se fosse um grupo de ativismo disputando uma narrativa só da violência. Não, na favela tem muita gente formada em jornalismo, gente. Formadas em jornalismo. Só que essas pessoas também não tiveram o espaço devido dentro da construção da redação do jornalismo antigo. É por isso que a gente está fazendo o nosso. Sem grana, sem dinheiro, disputando uma narrativa em todos os processos. Porque não é fácil trabalhar com comunicação nessa cidade. Então, um exercício que a gente tem que fazer também daqui para frente, por exemplo, e isso vale para todo o processo, para todo mundo que está aqui, que está dentro de redação, que está na universidade, que está querendo construir qualquer canal de informação que seja, qual é a diversidade do seu grupo? Onde estão a diversidade do seu grupo? Em que escala hierárquica? E principalmente, me controla aí que eu vou embora, hein? Alguém me sinaliza. E principalmente, eu queria dizer que, num evento como esse, como a gente torna ele mais inclusivo? Como a gente torna mais participativo? Como que desse lugar a gente encaminha ações que transformem? Esse é o jornalismo que eu quero fazer, da realidade em que eu venho. Disputar uma outra narrativa que transforme realidade. Quando se fala em imparcialidade no jornalismo antigo padrão, que ainda é quem está com a grana e não a gente, a imparcialidade baseada e construída num histórico de uma pessoa que vem do privilégio, que só cruza a cidade por 2, 3 bairros ali no máximo, que não conhece o que é a Baixada, que não conhece o que é uma favela, que não conhece o Rio de Janeiro profundo, a imparcialidade informativa dessa pessoa na estrutura racista, desigual e violenta dessa sociedade, ela é extremamente parcial. Parcialidade. É por isso que eu me tornei um comunicador independente. É por isso que eu estou com a minha galera. Porque a gente também está do outro lado da parcialidade. A parcialidade que é ignorada e silenciada e que não tem espaço dentro de quem diz construir parcialidade e democracia nas estruturas ainda hoje, 2019, nesse Brasil. E para passar a bola, para a gente vir para um debate e ir construindo junto, agradeço a oportunidade de estar aqui, muito feliz com essa mesa, né? Uma mesa que tem preto, que tem favelado, ao longo desses 3 dias, a inovação está começando agora. E eu queria compartilhar realidades, galera, para vocês entenderem por que eu estou falando isso. Compartilhar realidades. Eu não vou dar nomes, mas eu vou estar falando de pessoas que estão aqui no nosso meio, talvez sentada do seu lado. Você que não é da favela, que não é da periferia, talvez essa pessoa esteja sentada do seu lado. A gente tem um grupo de trabalho de jornalistas, e eu peguei algumas falas que a gente teve antes do início do 3i. E uma delas é assim, ó: falando nisso, como vocês vão para o 3i? Alguém conseguiu entrada? É muito caro, eu não vou conseguir, eu queria tanto estar naquele lugar, mas eu não vou conseguir entrar. Alguém tem esquema, conseguir umas entradas? E outra pessoa falou, eu acho que eu consigo umas entradas, dá até para desenrolar, mas a gente vai esses 3 dias, sexta, sábado e domingo, vamos ter que fazer um racha aí para conseguir passagem, para conseguir comer. Como é que a gente vai conseguir comer naquele lugar? É caro. Como é que a gente vai conseguir passagem para chegar naquele lugar todos os dias, ir e voltar para o Complexo do Alemão, para CDD, para Rocinha, para Baixada, vários lugares da Baixada Fluminense? Então, inovação, inspiração, independente, não está aqui no palco nesse momento, está aqui na minha frente, ó. São essas pessoas. Conheçam essas pessoas. Coloquem essas pessoas nesse evento no futuro. Esse evento é importante.
Esse evento é muito importante, gente. E eu realmente vou encerrar. É muito importante, só vou ler uma coisinha de 1 segundo. Mas olha só. Abrir um festival em grande estilo. Legenda do evento. Dia 1. Aqui tem muita gente que abriria esse festival em grande estilo também. Não estou desconsiderando ninguém. Estou chamando a atenção para quem não estava presente, também representa muito, que é o grande estilo da realidade desse país. Quem está vencendo a desinformação, a urgência da colaboração jornalística, o trabalho do jornalismo, vazamentos, prospecção de danos e tecnologia. Quando o repórter vira alvo, crescimento, engajamento e relevância. O que vale no diálogo com a audiência. A receita dos novos modelos de jornalismo. Tudo isso foram mesas desse evento. Para cada um desse tema, cada uma dessas faveladas, favelado, preto, periférico, que está sentado aqui, poderia estar aqui também, mas a gente ainda não estava. Então a gente vai construir inovação, inspiração e independência quando a gente quebrar esse ciclo. E quando essas pessoas que estavam lutando para entrar, depois estavam lutando para chegar, e depois estavam lutando para comer aqui nesse espaço, que é de extrema importância para quem é jornalista ou não, de formação ou não, dentro da favela e da periferia, estarem aqui nesse espaço falando sobre essas realidades. Porque sem ter isso tudo garantido, na estrutura da ausência, essas pessoas constroem inovação, inspiração e tecnologia de ponta, que transforma e que melhora o jornalismo, o novo jornalismo, que está fora da redação, porque essa redação não nos quis, então a gente criou a nossa, a redação favelada. É isso. Aê.